para falar de transformação em saúde, esse painel incrível que eu vou deixar quem vai estar aqui nesse evento contar isso. Quem vai moderar esse painel é a Stephanie. Stephanie, vem para cá, obrigado por estar aqui. Gente, a Stephanie é mais uma das especialistas em inovação aqui do Distrito. Obrigado por estar tocando esse painel. Conta para gente, para todo mundo aí, como é que vai ser esse painel. Chama os painelistas, eu deixo você aí brilhando. Obrigado. Obrigada a você, Pina. Para mim é uma honra estar aqui falando para todo mundo também. De fato, é um painel especial por diversos motivos. A gente sabe que a saúde foi uma das áreas mais transformadas desde o ano passado por conta da pandemia. A gente teve a consolidação do modelo de telemedicina, a utilização em massa da prescrição eletrônica, o despertar sobre a importância da saúde mental e muito mais. Né? Com isso, a gente teve o surgimento e aceleração de diversas startups no mercado. São mais de 1.000 startups hoje no Brasil mapeadas pelo Distrito, com quase $500 milhão já investidos desde 2018. Cada uma com a sua especialidade e a sua necessidade, mas todas com o objetivo único de oferecer uma saúde de qualidade para o público e acessibilidade. E para a gente conversar um pouco sobre esse tema, hoje eu chamo aqui 3 mulheres super inspiradoras que vão me ajudar a conduzir esse painel. A Isabela Vanderlei, que é General Manager e Corporate Vice President da Novo Nordisk, Luzia Sarno, CIO e CDO do Grupo Fleury, e a doutora Lilian Arai, médica, otorrinolaringologista e co-founder da startup HackMed. Tudo bom, pessoal? Tudo bom. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Acho que vale uma rodada para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho do cargo de vocês dentro das empresas e o que vocês estão trabalhando hoje em transformação da saúde. Bom, meu nome é Isabela, eu sou General Manager da Novo Nordisk no Brasil, há bem pouco tempo, né? Cheguei aqui tem um mês e pouco e já vejo quanto as coisas são aceleradas e né, como a gente realmente está vivendo um momento de muita transformação, né? Mas também transformações muito do bem, né? Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, dividindo um pouquinho da nossa experiência. Ordem alfabética, vai, Lilian. Bom, meu nome é Lilian Arai, eu sou médica, sou otorrinolaringologista, uma das fundadoras do HackMed. Na verdade, eu tenho 32 anos como médica, e há uns 3 anos eu comecei a entrar nesse campo da inovação, do empreendedorismo, né? Então, a gente acabou fundando o HackMed, acabei bastante envolvida também com tecnologias, ajudei a implementar os robôs de telepresença dentro do HC no início da pandemia, e assim, a gente está nessa evolução toda de trabalhar e fomentar o empreendedorismo em saúde. Legal. Bom, eu sou Luzia, eu sou atualmente CIO e CDO do Grupo Fleury, estou indo para o 4º ano, agora em dezembro, minha primeira participação em saúde, e foi bem legal porque eu estava no lugar certo, na hora certa com essa pandemia, a gente teve que ser bastante criativo, e aí deu para a gente ver o poder e o potencial da tecnologia quando usada para o bem, né? Como faz diferença na vida das pessoas, e acho que é o que a gente vai discutir por aqui. Um prazer estar com vocês, meninas. Perfeito, obrigada pela apresentação. Acho que tem um ponto que o Thiago Matos comentou no início da nossa palestra, né, do nosso painel, que ele trata como a liderança da inovação, deixando legados por aí. E quando a gente fala de saúde, a gente consegue juntar muito fortemente os legados com propósito, né? A gente trabalha com o propósito de levar uma saúde acessível e de qualidade para todas as pessoas. E tem uma mudança que está acontecendo, também isso aparece em alguns outros painéis, que é um shift no mindset em relação ao centro da jornada que a gente vai ocupar. Então, quando a gente fala de saúde, anteriormente o centro das discussões era a doença em si, né? E a gente está fazendo uma mudança para o mindset onde o paciente ocupa o centro dessa jornada. E aí eu gostaria de perguntar para a Isabela, como foi essa discussão dentro da empresa, como foi essa mudança de mindset, quais foram as iniciativas que surgiram a partir disso? Bom, eu acho que tem um pouco para contar um pouquinho para vocês a história, né? A Novo, como a gente chama, a Novo Nordisk, ela está há quase 100 anos com o propósito e transformando aí a vida dos nossos pacientes, buscando soluções para diabetes e outras doenças crônicas. Então, acho que, de alguma maneira, sempre existiu esse olhar mais holístico do paciente aqui, né? Como você falou, obviamente tem um foco na doença, mas
o nosso propósito sempre foi de como é que a gente auxilia ao paciente ter uma vida de qualidade, ter realmente a vida dele transformada pelas nossas soluções, né, por nossos tratamentos. Acho que o que tem mudado é que isso tem saído somente do campo técnico, né, e ido também para a parte de relacionamento. Eu acho que o que tem se intensificado muito é o relacionamento. E quando a gente fala aqui de customer centricity, né, eu acho que no nosso caso a gente olha não só o paciente, né, ele sim é um customer extremamente importante, é por ele que nós estamos aqui, mas nós temos aí os médicos, né, toda a comunidade médica que é essencial dentro do nosso trabalho e até realmente alguns outros stakeholders da própria sociedade, né. Eu acho que o que tem mudado, eu acho que eu falo muito de tecnologia, mas eu pensando assim, eu estava aqui pensando assim, minha avó falava que a gente tinha uma boca e duas orelhas para a gente escutar e falar menos, né? E o que a gente tem feito muito, é uma escuta ativa. Então, abrimos canais, porque para a gente entender melhor essa jornada do paciente, por exemplo, a gente precisa realmente estar entendendo pelo lado dele, pela visão dele. E foi isso que a gente fez. A gente abriu canais não só no SAC, mas com associações de pacientes, fizemos comitês junto com pacientes, comitês com os médicos, que são os profissionais que estão diretamente falando com o paciente no seu dia a dia, para a gente entender onde estão as dores. E eu acho que o que a gente tem visto muito é a questão da informação, como existe uma grande demanda do paciente de entender melhor, né, a sua situação, as soluções que existem, para ele poder se empoderar um pouco mais nessa trajetória dele, né? Então, a gente tem trabalhado muito nesse sistema e a gente, com isso, criou algumas soluções que a gente vai falar aqui, mas, por exemplo, dentro do nosso programa de suporte ao paciente, que é o Novo Dia, que tem informação lá dentro, tem desconto de medicamento, tem muito conteúdo, e a gente também está fazendo algumas parcerias com startup para darmos outras opções, ou seja, como é que a gente ajuda esse paciente num approach mais 360, de que ele tenha outros profissionais à sua disposição, que ele possa realmente estar pensando na sua vida, não só em relação ao medicamento, a solução que o medicamento está dando, mas como é que ele consegue alterar toda a sua vida para ter uma qualidade de vida melhor. A gente vem fazendo bastante nesse sentido. E em relação ao médico, acho que a gente também está fazendo muita mudança, né? A relação com o médico também, e acho que agora na pandemia, então, foi onde a coisa toda mudou de vez, né? A relação com o médico também se transforma numa relação muito omnicanal e muito personalizada, né? Tanto no ponto de vista do paciente quanto do médico, falando de personalização. Então, no caso do médico, que conteúdo ele quer, em que momento? Em alguns momentos ele quer esse conteúdo, essa conversa presencial, ele talvez queira aprofundar dentro de um canal digital específico, qualificado, ou através de comunidades, onde ele pode discutir com outros médicos, e a gente tem trabalhado muito de construir esse ecossistema e essa multicanalidade para o médico também. Não, muito legal. Luzia, conta um pouquinho para a gente também das iniciativas com essa mudança de mindset, como foi isso dentro do Fleury, por favor? Lu, seu microfone está mutado. Acho que muito semelhante com o que a Isabela falou, o Fleury é um grupo que tem 95 anos, né? E que realmente acho que quem, enfim, é cliente de uma das nossas marcas sabe a preocupação em ter o paciente no centro, né? Então, iniciativas como o Drive-Thru, onde a gente vai até de encontro ao nosso modelo, ao nosso jeito de ser por 95 anos, onde tem muita questão do acolhimento, essa questão mais física até. E pelos motivos óbvios, no tempo de Covid, a gente implantou um processo, pouca tecnologia, um processo que, no fundo, você passava pelos nossos estacionamentos e, enfim, nossas instalações e podia fazer seus exames de Covid, por exemplo, dentro do carro. Para mim, é isso que importa. Você, mesmo na sua essência, a hora que você coloca o paciente no centro,
você se efetivamente vai ao encontro das necessidades que ele tem naquele momento, as dores, os medos, e aí você se adapta, mesmo que, entre aspas, um pouco contra a sua essência, mas você se adapta para atendê-lo, né? E o Fleury, acho que é semelhante ao Novo, tem isso como no seu DNA desde o início, essa preocupação. E tem anedotas desde o início, não sei se vocês sabem, mas a questão de a gente dar um lanche, né, que hoje é óbvio, todo mundo vai fazer um exame e você tem, enfim, normalmente em jejum, a pressão pode cair, etc. e tal, e você oferece um lanche. Isso começou com o Dr. Fleury, que ele observava essa situação. Naquele tempo, não se dava nada, simplesmente você saía do laboratório e ia para sua casa e ele via que as pessoas não passavam bem depois de tirar sangue. Então, ele começou a passar um café. E foi daí, por exemplo, que começou a história da gente ter um lanchinho no final. E que, óbvio, hoje todos os demais colegas também oferecem. Então, acho que é isso que é a essência. Você efetivamente entender a dor, se colocar no sapato do outro, ter a empatia necessária nos N momentos que você precisa, e vamos combinar que na área de saúde, normalmente, a pessoa está mais fragilizada, então isso é ainda mais valorizado. Não, perfeito. Que legal essa história dos lanchinhos, eu não sabia. Realmente, o Fleury é um diferencial em experiência do consumidor. E foi muito legal saber essa história, obrigada por compartilhar. Vou aproveitar que eu estou conversando com você para falar um pouco também sobre tecnologia, né? Quais foram as tecnologias que surgiram nesse meio tempo, que você gostaria de destacar, que impactaram de fato os serviços e as ações do Fleury em frente ao paciente? Eu acho, gente, que no final a tecnologia está aí há muito tempo. Então, vamos falar de telemedicina? Embora, claro, tudo não é uma consulta via Zoom, né? Uma telemedicina tem todos os seus protocolos, etc. Mas a tecnologia já estava aí há muito tempo, como diversas outras, como impressão em 3D, como a própria inteligência artificial. Eu acho que, no caso da pandemia, obviamente as coisas se aceleraram por conta de novas dores. E aí, os paradigmas que se tinham de, enfim, por exemplo, telemedicina, começaram a cair porque a vantagem que a tecnologia estava disponibilizando era muito acima do paradigma e que vinha ao encontro de dirimir a dor que o paciente tinha, né? E com isso você conseguiu fazer coisas que talvez não se tinha nem visão, né? Um médico aqui em São Paulo, podendo atender em qualquer lugar do país, dando oportunidade para pessoas que eventualmente tinham que se locomover, se o médico, seu especialista estava em outra cidade, e que agora você pode ser atendido no conforto da sua casa, na maior parte das vezes, é claro. E também evitando você ir para um hospital, numa situação como a gente está, e também diminuindo o custo da saúde. Então, o que eu acho é que a tecnologia está aí, e nosso papel, nós, pessoas de tecnologia, não é usar os gadgets pelos gadgets, mas usá-los no momento certo, quando as necessidades aparecem, e aí você já tem a solução. E foi isso que nós temos feito durante tanto tempo. O Fleury foi um dos primeiros a colocar os resultados na internet. Hoje a gente fala, é tão ridículo, mas você imagina lá atrás, foi criticado por isso, mas vinha de novo para atender e colocar o paciente no centro, ao invés dele ter que se locomover para uma unidade, ele tinha o conforto de tirar o seu resultado, e o seu médico também poderia ver aquela ansiedade, saiu o exame, não saiu o exame, aquilo é online, real time, e você já tem o resultado na hora. Então, para mim é isso, é usar o ferramental certo na hora certa e disponibilizar todo o potencial que a tecnologia tem. Mas só para te responder um pouco mais assertivamente, para mim o que eu acho que vai fazer uma reviravolta maior, não só na saúde, mas em várias outras indústrias, é a questão da inteligência artificial, porque eu acho que isso vai trazer muito mais poder
de você dar um desfecho melhor para aquele paciente e poder ajudá-lo numa melhor conduta, seja para o médico, seja para o paciente, e, portanto, dando mais saúde. Além da prevenção, né? Que é a palavra de ordem, mas aí eu deixo para a gente falar durante mais um tempinho. Não, muito legal. Realmente a telemedicina, ela ganhou um destaque muito forte, né? Porque as pessoas foram incentivadas de alguma forma a não comparecerem aos hospitais caso não estivesse apresentando algum tipo de Covid, etc. Então, a telemedicina ajudou a conectar e aproximar de alguma forma as pessoas a esses profissionais de saúde para cuidar de outras doenças, doenças crônicas, dúvidas, sintomas e tudo mais. Então, realmente foi muito interessante esse ponto que você trouxe. E explorando um pouco mais sobre tecnologia, queria ouvir um pouquinho da Lilian. Quais são as iniciativas frente tecnológicas dentro do HackMed? Então, deixa eu só contar também uma historinha, né? Então, o HackMed, a gente começou aí trazendo um evento de hackathon, onde a gente provoca um desafio para que as pessoas tragam problemas da área da saúde, que elas mesmas vivenciam, e tenta criar soluções montando times de uma forma mais orgânica e criando propostas de projetos, né, de soluções que possam se transformar numa startup. Quando a gente trouxe essa ideia e a gente imaginou fazer uma mega conferência para inspirar as pessoas a pensarem em inovação e uso de tecnologia e empreendedorismo na área da saúde, a gente imaginou assim, bom, vamos pensar como é que vai ser o futuro da medicina. Vamos colocar robô dentro do hospital. Então, a gente conseguiu com uma empresa parceira nossa, a Pluginbot, eles emprestaram robôs, a gente fez um vídeo de inauguração lá do projeto da nossa conferência, colocando robôs, e a gente falou assim, ó, a gente vai fingir que todos os robôs, todo mundo está acostumado a trabalhar com robô. E a gente pôs lá, e era aquela bagunça, né? Parava o andar inteiro, todo mundo queria tirar uma selfie com o robô, aquela coisa toda. Não deu 3 meses, isso a gente gravou esse vídeo em janeiro, antes da pandemia. Não deu 3 meses, ali em abril, a gente já estava com o robô dentro do hospital, e as pessoas simplesmente abriam a porta para o robô passar, conversavam com o robô naturalmente. Então, a gente viu o quanto acelerou o processo. E justamente entrando nisso, é uma coisa que eu sempre gosto de falar, né, que antes da pandemia, a gente falava assim, nossa, usar tecnologia, telemedicina, tudo isso vai distanciar, né, vai afastar as relações. E, muito pelo contrário, a tecnologia, ela veio para aproximar. E uma frase que eu gosto muito de usar é a seguinte, que a tecnologia, ela em si, não é boa nem má. Mas, assim, a gente é quem vai saber como usar essa tecnologia. E, assim, ela veio para resolver problemas que nós, humanos, a gente não precisa resolver, não precisa perder tempo em resolver, ou a gente não consegue resolver, para sobrar mais tempo para nós sermos humanos, né, para que a gente seja humano. Então, eu acho que é bem por aí que a gente pega naquilo que você falou sobre propósito, né? Eu acho que a questão da transição que a gente está passando é de um modelo muito tradicional, a medicina sempre foi muito tradicional, eu sou uma médica um pouquinho, né, já assim, tenho mais de 30 anos de formada, de uma geração um pouco mais tradicional, onde a relação médico-paciente era muito vertical, e cada vez mais eu tenho visto o quanto essa relação médico-paciente está se tornando mais horizontal, com acesso que o paciente está tendo a informações, ele começa a ficar mais empoderado, ele começa a pesquisar, e esse é um grande problema ainda que a gente tem, né, de ver quais o conteúdo validado que o paciente pode ter, mas assim, o paciente vai se empoderando mais e ele vai tendo mais condições de fazer uma relação médico-paciente mais horizontal, sendo que ele começa a ficar mais no centro da jornada. Então, eu acho que para a medicina está existindo um processo de transição. Ainda a formação é bastante tradicional. Eu acho que a medicina é uma das profissões mais em que existe muita hierarquia, existe muita tradição. E cada vez mais a gente está notando que está começando a surgir uma disrupção
dentro do mindset dos médicos, né? Principalmente essa nova geração que está chegando. E é aí que entram as startups, eu acredito, né? Esses dias estava conversando também com uma outra empresa que eles estão atrás de novos médicos, de profissionais da saúde que tenham essa visão um pouco mais aberta para uso de tecnologias. Nos dias de hoje, a gente ainda tem médicos que preferem escrever a receita à mão, né, com a famosa letra de médico, em meio a tanta tecnologia, inteligência artificial, machine learning, tudo isso, né? Então, está existindo mesmo esse mindset, essa mudança de mindset, pelo que eu sinto. Não, perfeito. Essa questão de trabalhar o ecossistema nunca foi tão forte, né? A gente vê diversas empresas se conectando com startups em prol do paciente. E aproveitando, Lilian, você com a sua visão empreendedora, conta um pouco quais são os benefícios hoje de se conectar a grandes empresas se conectar às startups. Eu vejo, assim, uma riqueza muito grande nessa relação, né? Então, o lema do HackMed, por exemplo, é somos todos pacientes. E a gente passa... o que a gente passa, assim, apaixone-se pelo problema, não pela solução. Então, assim, os startupeiros, né, que a gente chama, né, os empreendedores, eles começam pelo problema. Então, não é assim, eles vivem aquele problema, eles começam pelo problema que realmente está ali para eles resolverem. É diferente, talvez, de uma grande empresa que ela enxerga o que pode estar acontecendo. Não, o empreendedor muitas vezes vive isso na pele. Então, naquela história que a gente trabalha, né, nas startups, as metodologias que a gente vai passando, né, para se formar uma startup de um jeito para se errar menos, a gente fala muito do mapa da empatia. Então, quando a gente vive esse problema, eu acho que a gente consegue trazer soluções que são mais reais. Então, só que assim, o empreendedor, ele não tem muitas vezes uma grande condição de uma máquina como uma grande empresa para conseguir colocar em prática toda essa solução que ele imagina ser importante para a realidade dele. Então, para ele, é muito importante ter esse vínculo, como a gente tem, por exemplo, né, o HackMed fez uma parceria com o Fleury, a gente tem uma startup nossa acelerando lá dentro do Fleury, com a Novo Nordisk, que também a gente já trabalhou junto num dos nossos programas de inovação, ela patrocinando. Então, existir esse entrosamento é o que vai enriquecendo esse ecossistema. E para o lado das empresas, eu acho que também existe essa grande vantagem de pegar gente que está ali, né, dá o sangue, que faz, né, que vive aquilo que de uma forma muito forte, querendo entregar a vida por aquilo, né? Então, eu acho que existe realmente um ganha-ganha nessa relação. Não, perfeito. Eu queria escutar agora um pouquinho da Isabela, como que funciona a interação da Novo em frente às startups. Eu acho que eu concordo com a Lilian, eu acho que para mim tem um fator que é uma mudança muito grande de mindset, né, das organizações. A gente falou da questão do customer centricity, mas eu acho que tem essa mudança de mindset de que a solução não tem que estar dentro, né? Eu acho que as organizações aqui têm um papel de fazer as boas perguntas, né? E elas podem ser grandes condutoras dessas soluções de diferentes modos, né? Soluções que são internas e soluções que venham desse ecossistema. Então, a gente começa a ter um grande ciclo de colaboração de especialistas, né? Nós não precisamos ser especialistas em tudo. As soluções estão ficando mais complexas. Acho que a Lilian colocou assim, o grau de profundidade que uma startup pode ter, muitas vezes, em um pedaço daquela jornada, é muito maior do que uma empresa que trabalha na jornada como um todo poderia ter. Então, eu acho que a colaboração só traz o benefício de você dar as melhores soluções, e aí por isso é importante, ou seja, no final do dia todos nós temos o mesmo objetivo, né, que ajudar o nosso paciente a ter uma vida melhor, e ao mesmo tempo você também acelera isso,
você começa a trazer isso de uma maneira mais profunda. Eu citei aqui um exemplo do que a gente tem com o Novo Dia e a Clivo, que a gente está trazendo não só as informações sobre os nossos tratamentos, não só essa curadoria dessa jornada, mas a gente começa, com a Clivo, a gente pode trazer especialistas em outras áreas, educador físico, psicólogo, que vão estar conversando com os nossos pacientes de uma maneira personalizada, montando um programa personalizado para que essas pessoas consigam buscar o seu melhor tratamento, né? Então, acho que aí é onde a gente vê que essas parcerias, né, trazem muito benefício pela rapidez, pela profundidade da solução, e também por esse olhar em conjunto com o nosso cliente, né? Então, acho que isso é uma grande vantagem. Perfeito, concordo 100% com o que você falou. Acho que ter essa conexão com o ecossistema, além de todos os benefícios que são claros, a agilidade e de poder levar isso adiante, poder entregar essa saúde completa, personalizada para cada cliente, é o que acaba trazendo o grande valor também para eles, né? Queria escutar também um pouquinho da Luzia sobre esse ponto de conexão com o ecossistema, o Saúde D, como ele está à frente desse painel. Perfeito. Olha, Stephanie, acho que só tentando agregar um pouquinho mais do que as meninas já falaram, acho que elas já cobriram bastante. A realidade é que, além de você potencializar, né, porque aquele grupo está super focado naquele problema, ele tem a agilidade que uma grande empresa, eventualmente, por mais que esteja trabalhando em ágil e tudo, tem todo o seu mecanismo, os seus processos. E a startup não, ela respira aquilo 24/7, ela tem outra dinâmica, ela tem outro sangue no olho, né? Porque quem está lá tá como empreendedor. Eu acho que o mindset é diferente entre você ser um funcionário e você ser um empreendedor. Até a dinâmica de como se trabalha é diferente. Então, com isso, eu acho que as velhas decisões que a gente, como tecnologia, na história do make or buy. E antes, o que você tinha como buy era comprar produtos de prateleira de outras empresas tão grandes que tinham suas eventuais dificuldades, tanto quanto uma empresa incumbente como a gente. E, no caso de startup, ganha o trio, ganha o cliente, no nosso caso, o paciente ou médico, ganha a grande empresa e ganha a startup, como a Lilian colocou, porque a gente tem massa de oportunidades. Eu estava vendo a live anterior e o rapaz estava comentando que só colocando o produto no mercado é que você realmente sai de um MVP e vai para um produto mais maduro. E isso você não consegue fazer, ou é bem mais difícil fazer sozinho. E a grande empresa te dá essa oportunidade. Então, é um triplo ganho. Acho que é uma equação que só tem a evoluir e vamos em frente, porque tem muita oportunidade, muita coisa legal aí no mercado para a gente aproveitar. Não, perfeito, sem dúvida. Hoje a gente estava falando, né, de paciente no centro, com isso ele está se tornando mais empoderado, ele está com acesso a mais informação, ele está com acesso a novos gadgets que estão surgindo no mercado, que ajudam ele a monitorar diversos sintomas em relação à vida dele. E eu queria escutar um pouquinho também da Luzia, dos prós e contras dessa autonomia, né, desse excesso de informação para os pacientes. Bom, a gente estava brincando, né, no nosso esquenta, no tempo das nossas mães, para saber se estavam grávidas, tinham que ir num laboratório. E hoje você compra numa farmácia, a mesma coisa quando você tem medição de glicemia, obviamente é diferente de uma glicemia glicosada aí, que a doutora Lilian sabe melhor do que eu, mas enfim... Hemoglobina glicosada. Isso. Glicada, hemoglobina glicada. É isso aí. Enfim, um exame mais profundo, mas, no geral, você tem a informação. O que a gente tem de preocupação é o que a Isabela comentou logo no início, é informação qualificada. Porque eu estava comentando, né, com vocês, eu estava num certo evento e que tínhamos o médico que saiu de um principal hospital dos Estados Unidos para ir trabalhar na Google. E a gente estava num auditório de umas 100 pessoas, e aí ele falou,
levantem a mão quem foi ao médico, isso óbvio, antes da pandemia, né? Levantem ao médico quem foi procurou um médico nos últimos 6 meses. Aí algumas pessoas levantaram a mão. Agora, levantem a mão quem procurou no Google alguma coisa sobre qualquer coisa relacionada à saúde. Aí um monte de gente levantou a mão. E aí você tem o problema de não ter uma informação qualificada. E aí é a responsabilidade nossa, como parceiros e participantes desse ecossistema, de prover uma informação, além de qualificada, vamos dizer assim, traduzível para o paciente, né? A gente não pode pensar no médico que fala com a sua terminologia e com a sua profundidade. Como é que você traduz isso para o paciente para que ele não saia no Google indo atrás de coisas bem esquisitas que a gente sabe que pode achar? Então, essa responsabilidade, eu acho que ela se multiplica por conta da informação que é ótimo, que está disponível, mas que nós, como provedores de saúde, né, empresas que trabalham no ecossistema, devemos ter a preocupação em a gente continuar educando o paciente de modo que ele não vá procurar coisa errada no lugar errado. E ainda nessa linha, até do ponto de vista do médico, que é qualificado e, sem dúvida, enfim, tenha o conhecimento correto para o atendimento, nós, por exemplo, desenvolvemos um produto onde o médico tem, a gente faz o exame do paciente e entrega junto com o laudo, é um exame relativo à oncologia, todas os últimos papers que foram produzidos a respeito daquela doença. E isso não é uma coisa que o médico está 24/7 buscando. Então, você imagina que você recebe o laudo, você como médica, recebe o laudo, mas ao mesmo tempo você tem já os últimos papers atualizados sobre o assunto, os últimos hospitais ou clínicas que estão fazendo trial, e com isso você dá uma informação e pode tomar uma decisão junto com o seu paciente muito mais efetiva, com um desfecho mais positivo. Eu acho que isso que é a nossa responsabilidade, e é isso que também a tecnologia ajuda a mitigar o tipo de pergunta que pode acabar dando muito errado se as pessoas fazem um tratamento ou deixam de fazer um tratamento correto. Não, perfeito. Muito interessante esse ponto que você trouxe, né? Realmente, informação a gente tem de sobra. Fazer essa triagem para trazer uma informação de qualidade é o grande desafio que a gente tem. Eu vou passar a próxima pergunta para a Isabela, que é assim, né? A gente vê, de novo, esse paciente no centro, mais engajado, mais eficiente. Quais são os principais desafios hoje que vocês estão enfrentando, se vocês enfrentaram, em relação ao novo modelo de atendimento, as novas tecnologias disponíveis? Se puder comentar um pouquinho. Eu acho que acho que como aí a Lilian e a Luzia já trouxeram, que a tecnologia, nós vemos a tecnologia como um viabilizador, né, dentro da solução. Às vezes as pessoas se encantam pelo gadget, né, mas a gente entende que o gadget ele só tem sentido, né? Vocês trouxeram aqui, por exemplo, a gente tem o AccuCheck, que mede índice glicêmico, então ele ajuda ao paciente com diabetes enfim, ter um tratamento mais personalizado em tempo real, mas ela tem uma função, né? Então acho que isso é o mais importante. Então o que a gente vê, na verdade, é um pouco do que a Luzia trouxe, esse grande cuidado que precisa ser feito em relação à informação, né? Assim, acho que não é ruim reenfatizar o quanto que é perigoso, né? Inclusive a questão de fake news, a desinformação que a gente vê hoje na internet. Então, o que nós temos feito é tentado ser um canal, né? Um canal que tenha aí a sua seriedade, tenha o seu know-how, para que os nossos pacientes busquem as informações nos nossos canais. Então, nós fazemos diversas campanhas, e
nesse movimento, a gente no último ano tem crescido muito a questão da capilaridade, justamente pelo digital, né, em termos de como é o alcance que a gente está tendo para os públicos, em campanhas, por exemplo, a gente tem quem vê diabetes vê coração, ou seja, a gente também, os riscos cardíacos de quem tem diabetes, saúde não se pesa, a gente entende que existe um tratamento multidisciplinar da obesidade que tem que ser tratado, e eu acho que muito levando não só a informação, mas também trazendo o médico para dentro desse, de novo, é uma relação aí que tem um grande parceiro, que é o médico, que deve ser procurado. A gente viu quanto durante a pandemia houve num primeiro momento, acho que agora, que bom que está mudando, mas no primeiro momento, né, as pessoas meio que esqueceram das suas doenças crônicas, né? Então, o quanto a preocupação que houve da comunidade médica de dizer para as pessoas que elas precisavam se cuidar, e para isso existia tecnologia como telemedicina, que poderia estar auxiliando, né, que ela continuasse o seu tratamento com o seu médico. Então, eu acho que a gente tem essa preocupação muito grande de que a tecnologia seja um viabilizador da informação também para o paciente, e também, como a Luzia trouxe, para o profissional, que a gente também possa, e vimos o quanto foi um sucesso aí durante a pandemia, o quanto a gente conseguiu interagir com a comunidade médica, levando justamente novas pesquisas, levando novos estudos, o que estava acontecendo de mais moderno para o médico, apesar de não estar podendo, né, participar aí dos eventos ao vivo, que ele continuasse atualizado e continuasse podendo fazer, exercendo o seu papel na relação com o paciente. Não, perfeito. Gente, o papo está incrível, mas o nosso horário bateu. A gente tem algumas outras perguntas programadas aqui, mas tudo bem, a gente conversa no paralelo. Quero agradecer muito a presença de vocês. Mais uma vez, mulheres incríveis, um painel formado apenas por mulheres, empreendedoras, inspiradoras. Então, agradeço, muito obrigada.